Cumprimento os irmãos com a paz do Senhor. Vim aqui trazer uma palavra do Senhor para vocês. Se encontra em Marcos 6, né? Versículo 38, que diz assim: E Jesus lhe disse: Quantos pães vocês têm? Tratem de descobrir. Eles foram se informar e responderam: 5 pães e 2 peixes. Então Jesus lhe ordenou que todos se assentassem em grupos sobre a relva verde, e eles o fizeram, repartindo-se em grupos de 100 e de 50. Jesus, pegando os 5 pães e os 2 peixes, erguendo os olhos para o céu, e os abençoou. Depois partiu os pães e os deu aos seus discípulos, para que os distribuíssem. E também repartiu os 2 peixes entre todos. Todos comeram e se fartaram, e ainda recolheram 12 cestos cheios de pedaços de pão e de peixe. E os que comeram os pães eram 5.000 homens. Ou seja, né? Aqui o Senhor está falando da multiplicação, né? Onde tinha 5.000 homens. E o Senhor multiplicou os 5 pães e os 2 peixes. Ou seja, muitas das vezes a gente está passando por uma fase muito difícil, e devido ao problema, né, que a gente muitas das vezes só olha para o problema, a gente não olha, né, para a solução. E o Senhor, Ele fala na palavra dele, né, que Ele multiplicou. Aí muitas das vezes a gente perde até a fé, né, acha que o Senhor não vai prover. Mas quando a gente é servo do Senhor e crê nele, que tudo Ele pode, o Senhor não desampara ninguém. Muitas das vezes a gente só tem aquela reserva. E quando a gente confia no Senhor, quando diz assim, chegou o momento, Deus sempre mostra a solução, não é verdade? Pois muitas das vezes o Senhor já fez isso comigo. Eu sou a prova viva disso, né? Que o Senhor, Ele nunca me desamparou. Sempre quando chega o momento certo, a hora certa, o Senhor está ali. E Ele prova que Ele tudo pode, né? E o Senhor aqui, Ele fala que a gente tem que se posicionar, que até para fazer o milagre, o Senhor mandou organizar, né? Ele se posicionar em 100 e 50, né? Ou seja, a gente tem que se posicionar, tomar uma posição, para que o Senhor possa fazer o milagre nas nossas vidas, né? Para que Ele possa multiplicar tudo aquilo que a gente necessita. E o que eu tenho para dizer hoje a todos, né? É que nunca perca a fé. Nunca perca, porque o Senhor, Ele não desampara nenhum dos filhos dele, né? Ele não desampara nenhum. Que quando chegar o momento certo, Ele sempre está ali para nos ajudar. Só que para isso, sempre o Senhor vai testar a nossa fé, né? Mesmo que se a gente tiver fé igual um grão de mostarda, né? O Senhor fala na palavra dele que tudo nós podemos. Mas às vezes o problema fazem com que a gente se esqueça do poder de Deus. E Deus ele é tudo nas nossas vidas, tudo. E só quem pode nos ajudar é Ele, né? Ele é quem sabe do meu e do seu problema, da minha situação e da sua. Vizinho, outras pessoas jamais vai saber. E muitas das vezes a gente tem até cerimônias de falar para outra pessoa,
né, a situação. Mas Deus, Ele está ali. Ele tudo vê e Ele tudo sabe. Muitas das vezes é um problema de saúde. Você tem vergonha de falar para outra pessoa, de procurar um médico. E Deus está ali. E muitas das vezes são algo material, né? Um alimento que muitas das vezes só tem aquela reserva daquele dia de você comer e não ter mais no outro dia. Aí Deus vai e usa um servo, usa outro filho dele para nos abençoar. É muito lindo o agir do Senhor e o amor que Ele tem por mim e por você. Aí como não servir a um Deus maravilhoso desse, né? É por isso, meus irmãos, que eu digo, nunca perca a fé no Senhor, porque Ele tudo pode, tudo na nossa vida, tudo. Eu digo assim, é tudo. Ele jamais vai desamparar um filho dele. Ele jamais vai deixar passar fome, né? Que a gente possamos todo santo dia agradecer o pouco e o muito, né? Porque quando a gente não agradece o pouco, a gente também não agradece o muito, né? Que a gente possamos ser grato ao Senhor, porque Ele está na nossa vida em cada detalhe. A partir do amanhã que a gente se levanta, a gente está respirando, ali foi o Senhor, né? Se a gente tem o pouco do alimento, foi Ele que proveu, né? Mas você não está sem o alimento. Se hoje você tem um teto, foi o Senhor. Cada detalhe que a gente vê na nossa vida tem o amor do Senhor, o dedo do Senhor nas nossas vidas, né? E se hoje a gente não tem o muitos, é porque não chegou o momento. Porque o Senhor Ele vê o futuro, né? Ele não vê só o presente, Ele vê o futuro. Às vezes a gente pode ter demais e se perder, né? Por isso que o Senhor, Ele só dá o que nos cabe bem, o que vai nos fazer bem, porque Ele não quer o mal de ninguém, né? Ele só quer o nosso bem. Que nós possamos todos os dias agradecer o amor que o Senhor tem por todos nós. Amém? Fica na paz, que o Senhor abençoe grandemente. Amém?